Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E olha, não se esquece de se inscrever no canal. Está aqui embaixo, ó, GDA Guerreiros da Aliança. Eu quero agradecer você que tem se inscrito, tem curtido, comentado e compartilhado essa live, que toda semana nós temos chegado até a sua casa para trazer a edificação do reino através da palavra de Deus. Agradeço a todos aqueles que têm colaborado conosco para que esse canal cresça e mais famílias e pessoas sejam alcançadas através daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Amém? Nessa noite, a palavra é o tema frutos de arrependimento. E a palavra está lá em Lucas, capítulo 3, verso 8. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém? Essa é a palavra. Aqui Lucas está relatando aquilo que Jesus ensinou sobre arrependimento. E relatando também sobre o que o profeta João anunciou. E essa passagem, ela fala justamente disso que o profeta já vinha anunciando, para que posteriormente Jesus viesse percorrendo aquele caminho que Deus havia proposto antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, quando Deus levanta João Batista, ele é um dos últimos profetas vindo do Antigo Testamento, com as mesmas características que aqueles profetas tinham. E qual que era a característica dos profetas do Antigo Testamento? Era justamente sobre arrependimento, sobre exortação, sobre que o povo precisava mudar. E por que os profetas anunciavam dessa forma, dessa maneira? É porque sempre quando os profetas anunciavam, era já o início de que Deus iria fazer algo. Então os profetas eram porta-voz de Deus, para que em seguida Deus pudesse aplicar o seu juízo, a sua justiça. E quando João Batista ele chega para anunciar justamente com o mesmo vocabulário que esses profetas do Antigo Testamento falavam. Por quê? Porque depois de João viria quem? O Messias. Então houve-se um período na história que o evangelho foi pregado de uma forma, mas nos últimos dias a palavra vai voltar como se fosse na origem, aonde Deus vai levantar profetas com o mesmo espírito de João Batista e de Elias, para anunciar o quê? A vinda do Senhor novamente. Tanto é que em Apocalipse fala sobre as duas testemunhas, que vão falar e vão sair o quê? Fogo pelas suas bocas. E eu creio que esse é o tempo que Deus está levantando homens e mulheres de Deus com esse espírito de Elias e de João Batista, para preparar o caminho para a volta do Messias. Porque o Messias está voltando. Tem gente que fala assim: mas Jesus fala que vai voltar e nunca volta. Mas se Deus te leva hoje para a morada celestial, Ele voltou para você. Ele voltou para nós. Se Deus te levou hoje para as moradas celestiais juntamente com Ele, Jesus voltou para aquela pessoa. Agora, você sabe quando Jesus vai voltar para você? Você sabe que horas Jesus vai voltar para você? Nós não sabemos. A questão é se nós estamos preparados para isso. Se nós estamos preparados para ter esse encontro. Porque é um encontro. É um encontro marcado que você não sabe a hora e nem o dia. Mas está marcado. Já está definido por Deus um encontro que você vai ter com Ele. E querendo ou não, você vai ter que se apresentar. Você vai ter que se apresentar, você vai ter que sentar à mesa
e você vai ter que falar com o rei. Então João, quando ele diz aqui no texto, né, Lucas está citando Jesus, está citando João, mas aqui, começando pelo profeta, quando João ele chega até as multidões, ele vai repreender as multidões. Por que ele vai repreender as multidões? Principalmente o sistema, porque o sistema julgava os publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles homens israelitas que trabalhavam para o governo romano para cobrar imposto. Então os próprios judeus não gostavam daqueles publicanos, porque chamavam ele de traidor. Esses homens são traidores. São traidores por quê? Porque ao invés de estar do nosso lado, está do lado do governo romano. Está trabalhando para os romanos. E o que os publicanos faziam? Eles iam nas casas dos judeus e verificavam se aqueles judeus estavam pagando os impostos direito. Se não pagava, eles iam até o governo romano e falavam. Mas eles tinham que fazer isso, porque se eles não falassem, eles perdiam o emprego. Só que para os judeus eles eram traidores. E estava um governo muito difícil na época, porque Tibério César, que governava ali todas as províncias romanas, ele estava governando tudo. Pilatos foi mandado para a Judéia, e Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, foi mandado para Galileia. Então, em cada parte de Israel, tinha um pedaço de Roma. Então, olha para você ver o cenário que Israel estava sofrendo e passando dentro de governos corruptos, governos que estavam extorquindo as pessoas, governo que estava usando da boa fé das pessoas para ter dinheiro, para poder roubar as pessoas. Só que quando o profeta, que para Jesus, João o Batista foi o maior dos profetas, quando o profeta chega para a multidão, ele não vai falar com os publicanos, ele não vai falar com Roma, ele vai falar com quem? Com aqueles que diziam adorar a Deus. Por que João Batista foi falar justamente com aqueles que diziam adorar a Deus? Porque a maior autoridade que existe é do povo de Deus. A maior autoridade que existe é daquilo que sai da boca do povo de Deus. Só que ao invés destes homens conhecedores da lei, da Torá, se posicionarem de uma forma com Deus, para tirar essas autoridades que não pertenciam ali a Israel e estavam extorquindo o povo, se posicionarem em Deus, eles não estavam fazendo isso, eles estavam condenando seus próprios irmãos, eles estavam julgando seus próprios irmãos. Ainda que seja errado o que os publicanos faziam, não dava direito deles julgarem, porque eles não estavam posicionados em Deus. Eles queriam mostrar para as outras pessoas que eles estavam posicionados dentro da sinagoga, que eles eram mestres da lei, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser bem tratados. Então o profeta ele chega para essas pessoas e vai dizer: olha, vocês são mentirosos, vocês são serpentes enganadoras, querendo enganar outras pessoas. Enquanto vocês ficam apontando o erro dos irmãos, dos publicanos, vocês que deveriam ser o exemplo, vocês não são. Vocês que deveriam fazer por onde, vocês não estão fazendo. E aí vocês vêm falar para mim de lei, de Torá, disso, daquilo. Cadê o fruto? O fruto que demonstra esse arrependimento, ou seja, que demonstra essa transformação de mentalidade que vocês tanto falam. Eu tenho falado, todos os dias eu tenho gravado uma live no Instagram, à meia-noite, porque já era costume eu entrar à meia-noite, eu entro todo dia para orar, mas eu resolvi abrir durante algumas semanas, para falar aquilo que Deus trata no meu espírito, e pessoas têm sido tocadas através dessas palavras.
Esses dias eu falei justamente sobre isso. Que você precisa mentalizar, verbalizar e executar. É um tripé. Se você não tiver esse tripé edificado, alicerçado, estruturado, você vai cair. Nós precisamos mentalizar, verbalizar e executar. Então, quando João, a indagação de João para os religiosos e conhecedores da palavra é: vocês estão mentalizando, vocês estão verbalizando, mas não estão executando. E aqui está o maior problema das pessoas. As pessoas pensam, elas falam e prometem, mas elas não cumprem. E elas esperam que Deus cumpra com a palavra dele. Nós muitas vezes esperamos que Deus cumpra com a promessa, quando eu não cumpro com a promessa que fiz para Deus. Então queremos que a resposta venha de cima para baixo, quando Deus está esperando que a resposta venha de baixo para cima. Enquanto as minhas atitudes não moverem o coração de Deus, Deus não pode se mover com as suas atitudes para entregar o seu coração. Então o profeta está dizendo: aonde estão os frutos desse arrependimento? Aonde estão os frutos desse arrependimento? Então quer dizer que ele não está falando que o arrependimento é um fruto, ele está falando fruto de arrependimento. Ou seja, o arrependimento verdadeiro tem que produzir um tipo de fruto. O arrependimento, eu vou repetir, o arrependimento, ele tem que produzir frutos. E são através desses frutos que Deus e as pessoas vão ver que de fato você está transformado. Quais são os frutos então? Quais são os frutos? A palavra vai dizer quais são os frutos. A palavra está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-os uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha aqui para mim. Por isso que você não pode ficar olhando para o lado. O que o outro tem, o que o outro conquistou, o que o outro... Esquece o outro. Esquece dos outros. Esquece. Para de se comparar. Para de olhar para o lado. Para de... mas o outro está fazendo, não tenho nada. Esquece, esquece. Para de viver pelos outros. O que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros têm. Esquece. É você e Deus. Deus tem uma história com você e Deus tem uma história para você. Individual. Individual. A história do outro não serve para você. Não se encaixa dentro da sua história. Você pode pegar modelo, você pode pegar coisas que vai edificar a tua fé, mas a história dele não cabe dentro da sua história, porque a sua história é sua história. Senão Deus não seria amor, ele seria uma cópia. Ele seria uma cópia. Mas Deus tem algo para cada um de nós específico. Por quê? Porque Ele quer mostrar para nós que nós somos únicos. Não tem ninguém nesse mundo que é igual a você.
Ninguém. Olha para você ver, Deus ele criou você de um jeito, é tão impressionante, porque você olha para cá, as pessoas podem até se parecer, mas você nunca vai encontrar a pessoa idêntica. Agora, eu vou fazer um desafio. Pega um papel e um lápis e tenta desenhar quantos rostos diferentes você consegue. Você vai ver que vai chegar uma hora que você não consegue, você não tem mais criatividade para desenhar rosto de pessoa diferente. Deus é tão criativo que Ele conseguiu povoar o mundo inteiro e nasce pessoas diferentes o tempo todo. Agora, não é só seres humanos, toda a criação, nada é igual a outra coisa. Tudo Deus ele fez diferente, tudo é único, para tudo Deus ele tem algo especial, particular. Então, o apóstolo Paulo aqui agora em Gálatas está dizendo que os frutos do Espírito são esses. Opa, então peraí, então você está me dizendo que através desses frutos é que de fato eu sou arrependido? Isso. Então quer dizer que se eu chorar na igreja, no altar, eu não estou arrependido? Não. Mas se eu chorar e todo mundo vê eu chorando, mostra que eu estou arrependido? Não. Se eu pedir perdão, mostra que eu estou arrependido? Não. Pedir perdão é um dever de todo cristão. Não significa que você se arrependeu daquilo que você fez. O que vai de fato mostrar para você mesmo, para mim, que eu estou arrependido, são os frutos do Espírito. E o primeiro é amor. O primeiro é amor. Que amor é esse? Entenda que os frutos, quando que eu pego um fruto de uma árvore? Alguém soprou aqui que está maduro, verdade? Eu vou comer um fruto, geralmente, quando eu estou com fome, eu vou até a árvore porque eu estou necessitando daquilo. Entenda que os frutos do Espírito, eles são colocados em prática quando alguém necessita disso. Então aonde que você vai exercer o amor? No meio de pessoas que são boas? Não, você vai exercer o amor no meio de pessoas que são ruins. Por quê? Porque no meio daquelas pessoas, elas precisam daquilo que você carrega. Você está entendendo? Segundo, alegria. Aonde que você vai precisar exercer essa alegria? No meio da tristeza. Você é o fruto. Você não fala que você anda com Jesus? Eu não estou falando. João está falando isso. Vocês não falam que estão andando com Jesus? Vocês andam com Deus? Aonde que está a alegria agora que está todo mundo triste? Não vou colocar pessoas. Eu vou falar de você para você mesmo. Você está passando uma situação que você não gosta. Qual que é o natural? É você ficar triste. Mas Paulo está dizendo que não. Que você tem que ficar alegre. Porque aí vai de fato provar que você está colocando em prática os frutos do quê? Do Espírito. Só que você só vai servir de fruto para o outro comer quando você mesmo, quando eu mesmo servir de fruto para eu mesmo me alimentar daquilo que eu quero viver. Eu não estou falando que você não pode chorar. Eu não estou falando que você não vai passar por emoções. Você é ser humano, você não é um robô. Eu estou dizendo que você vai chorar, mas você vai enxugar lágrima e você vai se alegrar de novo em Deus. Você não vai carregar a tristeza. Você não vai carregar a raiva. Vai vir e você vai lançar fora. E o amor permanece. A tristeza vai vir, você vai lançar fora. E a alegria permanece. Paz. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Por quê? Porque Deus está no controle, não é você.
paciência não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é da sua maneira nem da minha, não é da nossa, é do jeito dele. Você tem que esperar o tempo dele. Ele me falou esses dias algo. Eu falei, mas o senhor falou isso já faz tempo, hein? Ele falou, você está impaciente. Eu falei, é verdade. Ele falou, imagina se eu desse para você tudo o que você pedisse na hora, tanto bom como ruim. Eu falei, é complicado. Porque tem vezes que a gente solta alguma coisa, e você fala, não, Deus, esquece. Só que já foi. Só que a misericórdia dele não permite que chegue até você. Agora imagine se você falasse e chegasse na hora. Então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a gente quer certas coisas, que se você receber na hora, você não vai saber lidar com aquilo. E tudo que Deus quer fazer é ensinar você, durante esse processo, a chegar naquilo que você quer, maduro o suficiente para usufruir daquilo. Senão do que adianta você receber agora? Você vai se sufocar. Você vai se afogar. Então quem vive pelo tesouro, morre no processo. É a palavra que Deus tem falado para mim durante a semana. Quem vive pelo tesouro, morre no processo, mas quem vive no processo, alcança o tesouro. Se você vive pelo tesouro, você vai morrer no processo, porque você quer chegar logo. Mas quem vive o processo, alcança o tesouro. Benignidade é a generosidade de você servir. Você sabe aquela pessoa que gosta sempre de servir os outros? Minha avó era assim. A minha avó fazia, ela podia estar ruim no dia. Você chegava lá em casa, ela fazia broa, fazia pão, fazia café e punha leite e bolo, fazia aquela mesa. E o prazer dela era ver os outros comendo. Ela falava, não preciso nem comer. Me sinto satisfeito só de ver os outros comendo. Pessoa generosa, ela é assim, ela gosta de fazer sempre. Ela é generosa, ela não sabe dar para o outro só um pouco, ela dá em abundância. Porque isso é um fruto do Espírito, a generosidade dela. Porque tudo que Deus dá, você já viu Deus dar alguma coisa pouca? Não, Deus deu abundante, é dele. Então isso não vem de você, não é uma qualidade sua, é uma qualidade do Espírito em você. É a generosidade, você não sabe dar pouco, você é extravagante da forma que você dá. Agora olha para mim, tudo que o diabo quer é que você não exerça os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito revelam a sua transformação. Então se ele puder enviar pragas no meio da lavoura, no meio da plantação, para comer os frutos, você nunca consegue colocar em prática aquilo que de fato você quer mostrar como está. Então tem que fazer o quê? Tem que cuidar da plantação, tem que cuidar dos frutos, você tem que cuidar daquilo que você tem recebido, porque esses bichos vão aparecer para tentar interferir e não permitir com que você exerça isso. Então você tem que guardar. Jesus vai dizer, todo aquele que guarda e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então a adversidade não está vindo para você cair, está vindo para você exercer. Mas tudo que a adversidade quer é que você caia e você não consiga exercer. Mas você tem que exercer com uma reserva. Entenda o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo no meio espiritual aqui. Eu não posso dizer abertamente certas coisas. Você precisa fazer, mas precisa guardar. Bondade. A gente falou de benignidade, quer dizer generosa, bondade. Bondade é o ato de ser bom, de querer fazer o bem.
Independente se os outros estão fazendo ruim, você faz o certo. Fidelidade é uma pessoa que você sabe que você pode contar com ela. Que se precisar, a hora que precisar, é só chamar. É só chamar. Isso é uma qualidade extremamente difícil. Um fruto extremamente difícil. Pessoas fiéis. A maioria das pessoas fala assim, pode contar comigo. Na hora que aperta o calo, ó, balinha. Mansidão. Mansidão é a pessoa que ela chega no lugar, ela consegue apaziguar o lugar. Ela traz calma para aquele ambiente. Traz segurança. Traz tranquilidade para aquele ambiente. E o domínio próprio. É a pessoa que controla as suas emoções, a sua alma. Agora, preste atenção. Isso não tem nada a ver com, às vezes, o seu jeito de se expressar. Porque tem gente que expressa uma coisa, expressar assim, na fisionomia, mas tudo aquilo que está dentro tem que transbordar a ponto do rosto mostrar. Mas olha para mim, tem gente que mostra uma coisa do lado de fora e do lado de dentro não é. E é isso que o profeta está falando. Vocês estão mostrando uma coisa que vocês não são. Não significa que eu estou com a cara normal ou que eu não estou feliz. Tem gente que está dando risada querendo estar. Então os frutos mostram que eu estou arrependido? Sim. Quanto mais frutos você exercer, mais arrependimento você praticou, você tem. Você de fato está transformado. Quanto mais frutos, se você conseguir fazer todos os frutos, então, você chegou na mentalidade de Cristo. Agora, os frutos mostram que você está arrependido. Agora, todos os frutos, eles estão conectados aonde? Onde que o fruto está conectado? No ramo? Não está conectado no ramo? Todo fruto está conectado em algum ramo? Então, peraí, vamos voltar agora. Porque se nós não entendermos a raiz da onde começam as coisas, nós nunca vamos conseguir nos tornarmos aquilo que Deus espera que sejamos. Para eu poder ser alguma coisa, eu preciso entender a raiz das coisas. Olha para mim. Você pode ver que cada reunião profética é tão poderosa que eu entrego coisas aqui que talvez em outros lugares você não vai ouvir. Sabe por quê? Sabe por quê que muitos líderes não entregam isso? 1, porque não sabe. 2, porque não vive. 3, porque não quer que as pessoas saibam, porque as pessoas sendo ignorantes, elas não são independentes. Então as pessoas querem ter controle sobre as massas. Porque o medo da pessoa começar a ficar tão empoderado do Espírito Santo e não depender mais dela. Mas glória a Deus por isso, vai ser um trabalho a menos. Não, mas aí a pessoa vai começar a ministrar, a pregar, a pessoa vai ser chamada para isso, para aquilo, às vezes mais que o pregador, e aí como é que fica? As pessoas têm inveja, têm orgulho, não admite. Então nós precisamos entender a raiz das coisas. Sempre. Tudo que acontece tem uma raiz. Olha para mim, tudo que acontece tem uma raiz. Então todo fruto ele está conectado a um ramo. João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Opa, olha Jesus falando aqui. Tem alguém que cuida dessa plantação, meu amigo? Papai. Olha Jesus, eu estou preocupado com os bichinhos que estão comendo. Eu estou tentando. Você está vendo meu esforço? Mas tem hora que eu sou usado até pelo Satanás. Como é que fica esse negócio? Como é que fica esse negócio? Tem hora que eu sou usado pelo Espírito Santo, tem hora que eu sou usado pelo próprio Satanás. Eu olho para o espelho responde para mim. Eu estou brigando comigo mesmo no espelho. Como que faz? O bichinho está vindo, está comendo os frutos.
Jesus fala: pera lá, vamos entender uma coisa? Pode falar, Jesus. Esse campo tem um dono, e o dono desse campo é o meu pai. Ah, é? É. Você entendeu? Ah, entendi. Então, se Deus é o dono do campo, o bichinho para entrar ali tem que ter permissão. E se ele está tendo permissão, é porque alguém está dando legalidade. E se alguém está dando legalidade, é você, sou eu, que está falando: quer saber? Não vou fazer fruto nada não. Eu estou com raiva mesmo, eu estou pé da vida mesmo, eu quero chutar o balde. Isso, faz isso. O bichinho vai comendo, quando você vê, apodreceu o fruto. Mesmo Deus sendo agricultor. Agora, é isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Absolutamente não. O que Deus quer que você faça é que você prospere abundantemente e multiplique os frutos. Porque você tendo a mentalidade de Cristo, nós tendo a mentalidade de Cristo, vamos verdadeiramente poder viver o Evangelho. E quando os frutos se multiplicam na árvore, você serve de alimento para as pessoas, você serve de conforto para as pessoas, para as aves do céu, ou seja, você vira um depósito de amor, de recurso do céu. Só que às vezes, nós não achamos justo isso. A gente não acha justo do tipo: eu sofri, eu paguei um alto preço para agora poder dividir o tesouro com todo mundo que não pagou o preço. Ah, não vou dividir nada. Para com isso. Não, mas essas pessoas não merecem. Mas você merece a cruz de Cristo? Hã? Você merece sentar na mesa junto com Ele, ser cordeiro dele, sendo pecador e Ele perfeito? Você merece sentar com Jesus e receber o mesmo galardão, sendo que você não pagou o preço que Ele pagou? Então, espera aí. Quem somos nós para falar do outro? É justo José chegar no Egito, depois de ter sido jogado na cisterna, sido traído, ser ido na prisão injustamente, ter ficado vários anos cativos, sem resposta, sem saber se o pai está vivo ou está morto? É justo, depois de tudo, chamar os irmãos que traíram e servir a mesa para todo mundo comer? Divide o que você tem. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu aprendi. A vida me ensinou. Eu vou entregar aqui de uma outra forma. É que não dá para eu entregar aqui da maneira que eu gostaria. Mas olha, divide aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos comeram da mesa com José, comeram. Só que quem que ficou dentro da cisterna e teve ali conforto de Deus foi José. Quem teve a experiência de auxiliar e orientar o faraó, o rei, foi José. Quem viu a mão de Deus agindo, tirando ele do nada para virar governador do Egito, foi José. Quem viu o sonho de criança se concretizando de menino quando adulto, foi José. Quem viu um menino que saiu de lá do meio do pasto para agora ver alguém, um rei, colocar um anel no dedo dele e falar: a partir de hoje você governa todo o meu reinado, foi José. Você está reclamando que você repartiu o tesouro para comer com os seus irmãos? Aquele que passa pelo processo, que vive o processo e alcança o tesouro. Ah, mas Moisés fez errado e não entrou na terra prometida. Josué entrou. Quem ficou 40 dias imerso dentro da nuvem de glória? Moisés. Quem que fez o pão descer do céu? Moisés. Quem que tocou na pedra e fez sair a água? Moisés. Você está entendendo? Quando o processo passa por você, aleluia. Estou sentindo a presença aqui. Quando o processo passa por você, é Deus passando através de você.
É Deus passando através de você. Sabe por que dói a sua carne? Sabe por que dói o seu corpo? Porque é Deus passando através de você. Você sente uma coisa que você não sabe explicar. Te mói, te comprime, te quebra por dentro. É Deus passando em você. Como que você vai aguentar? Ninguém aguenta. Você é esmiuçado porque Deus está passando em você. Então ele vai dizer: o meu Pai é o dono desse campo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então você começou a dar fruto, veio uma dificuldade, se preocupa não. O Pai é o agricultor, ele vai limpar, ó, bichinho, sai daí. E você vai dar mais fruto. Se você perseverar e agradecer, e exercer os frutos, vai multiplicar. Vai multiplicar, porque tudo aquilo que é bom atrai o que é bom. Não tem um ditado que diz que dinheiro atrai mais dinheiro, não é isso? A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecer em mim e permanecer em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecer unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, dará muito fruto. Pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedir o que desejares e vos será concedido. Você vai ter autoridade no céu para pedir. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto. Olha, o que glorifica o meu Pai é que deis fruto. Para que a nossa vida seja a testemunha para glorificar a Deus, a gente precisa dar fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Quando eu vou ser discípulo de Jesus? Quando eu glorificar o nome dele. Como que eu glorifico o nome dele? Dando glória, levantando a mão, cantando um louvor que todo mundo chora. Eu sou cantor gospel, estou cantando, está todo mundo chorando. Eu sou fera, eu canto aqui, o povo chora, cai ali. Sou pregador, assim, todo mundo cai na igreja, um em cima do outro, rodopia, dá 3 saltos para cima, cambalhota para baixo. Não, isso não glorifica a Deus, irmão. O que glorifica a Deus são os frutos do teu espírito. Se você exercer os frutos do espírito, mostra ser arrependido. Você está arrependido, você está andando no caminho de Cristo. Você está andando no caminho de Cristo, aonde você caminhar, a presença de Deus está com você. Mas o povo não aceita essa palavra. O povo está bravo. Pensa no povo bravo. Pois é. O povo ficou louco com o João falando essas coisas, Jesus falava essas coisas. Ninguém aceitava. Fala, vamos tirar esses caras da igreja aqui que não está dando ibope para nós. Aí Jesus ainda foi falar que ele era pão da vida, que é a videira verdadeira. Não ficou legal na igreja. Não vou chamar esse cara para pregar mais aqui não, na minha igreja. Aí, esses caras que o João falou, lá em Lucas capítulo 3, raça de víboras, vocês falam que seu pai Abraão é nada. Aí Jesus vai e vai reforçar isso. Mas Jesus, ele é amor, né? Ele ama todo mundo, ele ama. Mas olha para você ver, Jesus falando. Aqui agora é Jesus mesmo, tá? João 8, 39, eles contestaram a Jesus dizendo, Abraão é nosso pai. Mas Jesus corrigiu, se fosseis filhos de Abraão, vós faria as obras de Abraão. Então peraí, tem muita gente que chama o líder de pai, mas as atitudes dele não condiz com a de filho. Então não adianta chamar o líder de pai. Adianta eu chamar aquela pessoa, eu falar que eu sou filho daquela pessoa, se eu não caminho na mesma proporção que ele. Não adianta. Jesus está falando isso, vocês estão falando que o pai de vocês é Abraão.
Mas espera aí, vocês estão tentando me matar? Abraão não faria isso. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis a obra de vosso pai. Então eles asseveraram: nós não nascemos da fornicação, nós temos um só pai, e é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amareis, porque eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem. Olha aí, eles não conseguem entender a linguagem de Jesus. Há um problema aqui de comunicação? Não, há um problema de alinhamento. Alinhamento. Se você não quer andar na mesma proporção que o teu pai espiritual, que o teu líder, se você não consegue caminhar junto, não adianta chamar ele de pai. Você está falando da boca para fora, não é filho. O que caracteriza de fato um filho, um príncipe, não é o pai colocar a mão sobre a cabeça do filho e falar: agora você é príncipe. Sabe o que vai fazer ele de fato um príncipe? A conduta dele. A minha conduta, os frutos. Os frutos vão dizer se você é príncipe ou não. O pai colocar a mão e falar: olha, agora você é um príncipe, você é um filho. Um líder fazer isso só vai oficializar aquilo que você sempre foi. Agora, se colocar a mão e você se tornar aquilo que você não é, é pior, porque você está recebendo uma autoridade e você não sabe lidar com aquilo. E aí? Eu quero ser príncipe em Deus. Quer? Então tá bom, eu vou colocar a mão na sua cabeça, ou pede para o seu pastor aí, você se torna príncipe. Só que aí você se vira, você vai ter autoridade. Se você fizer errado, aí é azar o seu. Quer agora? Não, pera aí. Aproveita o processo. Aproveita o processo. Vai devagar, calma. Você vai chegar lá. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Olha o que Jesus falou. Mas Jesus falou isso mesmo? Falou. Não é possível. É verdade. Está em João 8. Está na sua Bíblia aí, ó, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Então, se vocês falam que são filhos de Abraão, está ligado na videira, cadê? Eu não estou vendo. Mas eles não estavam legal. Aí, nós vamos voltar para Gálatas de novo. É Gálatas e João. É Paulo e João. Pra você ver como é que é o negócio, né? Agora nós vamos lá para Gálatas capítulo 3. Para você entender o que tem a ver Abraão com Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 29. E sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Olha para mim, se você de fato anda com a mentalidade de Cristo, produz os frutos, você teve arrependimento, você está ligado no ramo, e o ramo está ligado na árvore, a árvore tem raiz, você está ligado aonde? Você foi enxertado na videira, não é só um ramo, você faz parte de um corpo. Então todas as promessas que Deus fez para Abraão lá atrás, está disponível para você agora. Como que foi a vida de Abraão? O cara comeu com um anjo. Você está entendendo quem que vai comer na sua casa, quem que vai comer com você? Eu vejo gente tirando foto, às vezes o pastor tira foto assim, ó, comendo na casa de fulano de tal, membro. Tem que fazer, né? As pessoas se sentem importante. Você está esperando que o homem come na sua mesa? A hora que anjo começar a sentar na tua mesa para você comer, aí você vai ver o que é a presença de Deus. Ah, mas o homem é usado por... Eu sei. Mas eu estou falando que anjos vieram e sentaram na mesa para comer com Abraão. Eu estou falando que anjos vieram e sentaram na mesa para comer com Abraão, para se comunicar, para ter comunhão. Eu sei que um homem de Deus, ele tem que ser honrado. Ele deve ser honrado. Porque ali está ali como representante da presença. Só que se você focar no homem, se você olhar para o homem, você vai cair. Não é o homem, é o que está no homem. Não sou eu, é ele.
Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele em nós. Está entendendo o que eu estou falando? Ele em nós. Senão vira idolatria, irmão. Senão vira idolatria. Ai, o meu pastor. Só tem um que é bom, pastor. Esse não perdeu nenhuma ovelha. E outra, ovelha não é de ninguém, a ovelha é dele. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu continuar aqui. E sois de Cristo, então, sois descendências de Abraão. Se você tiver a mente de Cristo, então você é descendente de Abraão. Mas aí o povo continua não aceitando. E eu vou voltar para João de novo, 8. E agora um pouquinho mais para frente só. 48. Acha aí, eu vou tomar uma aguinha aqui, ó. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tem um demônio? Olha. Falou que ainda Jesus estava endemoniado. Vê se pode um negócio desse. Jesus, que é o amor, falaram que ele tinha demônio. Você acha que eu vou esperar o quê, filho? Eu que sou imperfeito, vaso quebrado, restituído. Não posso esperar muito não. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Olha aí, o princípio da honra. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Cara, Jesus não buscou a própria glória. E tem homens se promovendo no altar. Você entendeu o que eu falei da foto? É isso. Ficar se promovendo. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus. Aí os caras ficaram bravos. Pensa no povo bravo. Aí agitou a igreja ficou um batendo no outro. Agora estamos certos que tem um demônio. Agora confirmou mesmo, agora está demoniado. Está com o demônio, como diz o outro. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Da mesma forma os profetas morreram. Quem pretende ser? Quem que você acha que você é? Jesus declarou: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. Meu Deus. E se eu disser que eu não o conheço, eu serei mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. O vosso pai, que vocês estão falando aí, Abraão, muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Aí bugou a cabeça dos caras. Os caras falaram: agora não estou entendendo mais nada. Além de demônio, esse Jesus aí é louco. Então eles disseram a Jesus: tu ainda não tem nem 50 anos? E viste Abraão? Como é que pode isso aí? Você tem 30 anos. Abraão foi antes de você. Você está falando que você foi antes de Abraão? Então, além de demoniado, você é doido mesmo. Agora não confirmou que você é louco. Não dá. Não tem jeito esse Jesus. Respondeu Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí sabe o que eles fizeram? Eles abraçaram Jesus, deram um beijo, falou: Jesus, é isso mesmo, a gente ama,
Vamos aceitar o Senhor agora. Você falou todas as verdades que eu precisava ouvir para eu ser transformado. Agora o Senhor é o amor. O Senhor é o amor, veio para amar, independente da nossa condição, da nossa opção sexual, daquilo que a gente faz de errado. O Senhor é amor. O Senhor aceita eu como eu sou. Aí abraçaram Jesus, deram um beijo, levaram ele para comer um churrasco. 59, acho que é isso, está escrito. Então pegaram pedras para apedrejar, não é possível. Mas Jesus esquivou-se e passando por entre eles, saiu do templo. Saiu da onde? Meu Deus do céu. Quer dizer que dentro da igreja estava pior do que estava lá fora. Então João está falando isso. Se Deus está enviando o profeta, é para consertar a igreja. Se Deus está levantando o profeta, é para consertar a igreja. E olha para mim, tem gente que não vai entender o seu chamado. Tem gente que não vai aceitar o seu jeito. Só que se Deus te deu uma identidade, confia e vai. E vai. E vai. Todo profeta é tido como louco. Todo profeta é tido como doido. Todo profeta é incompreendido. Só que Deus colocou um chamado em você? Vai. Deus colocou um chamado profético em você? Um mover profético? Às vezes você não tem chamado para ser profeta, mas você caminha num mover profético. Você vai ser incompreendido. Tem hora que nem você mesmo você vai se entender. Você vai olhar para o espelho vai coçar a cabeça e falar assim, quem que é você? Você fala, não sei também. Você fica meio esquisito. Porque você anda no sobrenatural. O mover profético te leva a enxergar com os olhos do céu e não com os olhos da terra. O mover profético te faz aproximar de pessoas que caminham nessa dimensão. E se você tem um chamado profético, se você tem um chamado para viver nessa dimensão, olha para mim, você pode estar em outro lugar. Eu ia falar uma coisa que o Espírito Santo segurou minha boca na hora. Obrigado, Pai. Ó, se você tem esse chamado, é que você não está vendo uma coisa que está em cima de mim aqui, não dá para filmar. Se você tem esse chamado profético, mover profético, você estiver em outro ambiente, você vai passar a vida inteira perdido, você não vai conseguir se encontrar. Por quê? Porque tem gente com grande potencial que está no lugar errado. Sabe o que eu vi esses dias? Um vídeo? Maratona, os caras correndo, e tinha um japonesinho filmando, correndo mais rápido que os caras. Então, às vezes, tudo que você precisa é só mudar de lugar. Porque às vezes você está colocando todas as suas habilidades em lugar errado. E achando que você é as suas habilidades. Quando Deus quer pegar as suas habilidades e fazer você exercer o reino, o propósito dEle. Para viver o seu chamado. Senão nós vamos achar que estamos fazendo algo com a nossa habilidade. E estamos chegando no nosso alvo. E falar, olha para o lado. Era para você ser corredor e não fotógrafo. Enquanto você está vendo os outros, é porque você não se enxergou, você não está se vendo. Quando você vive o propósito, você entende a sua identidade e começa a correr dentro daquilo que Deus te chamou para viver. E não olhar para os outros e filmar os outros. Às vezes só o que falta é um ajuste de percepção. E nós não temos esse ajuste de percepção, porque faltava muitas vezes na minha vida, é porque não tinha um pai espiritual para me mostrar, olha, vira a cabeça para cá. Você não é escravo, você é príncipe. Aí eu, é? Só que você não está acostumado, você passou a vida inteira sendo tratado como escravo, comendo como escravo, pensando como escravo. Agora viver uma realidade de príncipe é difícil. Mas se todos os dias você tiver alguém, você caminhar com alguém que te mostra isso, você começa a acreditar naquilo. Talvez você passou a vida inteira sendo rejeitado, sendo excluído. As pessoas só vinham em você por interesse. Às vezes você mesmo proporcionou isso porque você é acostumado com isso.
Você estava acostumado a proporcionar coisas para as pessoas por interesse, porque sempre te trataram com interesse. Aí alguém vem e te mostra que te ama por aquilo que você é. Você fala, não estou entendendo não, eu preciso de alguma coisa. Aí a pessoa fala, não quero nada, eu só quero você. Até para aceitar o amor fica difícil. Mas à medida que o amor vai entrando em nós, à medida que os frutos do Espírito começam a exercer em nós, a nossa mente vai sendo transformada e começamos a enxergar a raiz das nossas dificuldades em Deus. E aí a gente dá a permissão para que o agricultor venha e cure a plantação e possamos viver então o nosso real propósito. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Que palavra abençoada. Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Que possamos vivenciar isso. Que possamos experimentar isso. Tenho certeza que cada reunião profética tem sido poderosa. E tem chegado até a tua casa para te trazer essa transformação, como tem chegado na minha vida. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, é muito importante. Nós mudamos os nossos dias de fazer ao vivo, agora é toda sexta-feira e segunda-feira, tá bom? E agora a gente está colocando o QR Code aqui na tela, está aqui no cantinho, só mirar o seu celular, se você quiser fazer a tua oferta, a tua primícia, o teu dízimo, se você não estiver congregando em algum lugar, ajude essa obra, para que possamos continuar dando seguimento a esse trabalho, que tem abençoado tantas vidas. Obrigado, e até a próxima reunião profética em nome de Jesus, fica na paz.